A paz do Senhor Jesus, amém, queridos? Vamos, em nome de Jesus, abrir a palavra de Deus, o livro de Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2. Amém? Diz a palavra do Senhor no versículo 1. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, pondo nele o menino. Largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto do carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este menino é dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha do Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha do Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse: filha de Faraó, leva este menino e cria-me, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Só até aqui. Vocês sabem de que eu estou falando aqui. A Bíblia está falando de Moisés. Quando nasceu, foi colocado num cesto de junco, e a filha do Faraó pegou ele e depois tomou para cuidar dele. Eu queria comentar alguma coisa sobre a vida de Faraó, de Moisés hoje, para trazer uma importante mensagem com respeito à voz de Deus. Ouvir a voz de Deus, E quantas vozes são colocadas dentro da nossa vida, da qual nós precisamos interpretar a voz do Senhor. Não só a voz de Deus, como outras vozes também que surgem para que a gente possa entender a mensagem do Senhor. Querido Deus, eu entrego nas tuas mãos o culto desta noite, pedindo que o Senhor, Pai, coloque, Senhor Deus, a nossa vida diante do Senhor, que neste momento, Pai, não seja o louvor, não seja Romário, não seja a palavra comigo, mas seja o Teu Espírito Santo que venha nos conduzir, Senhor Deus, nesta direção, Pai, porque dependemos do Espírito Santo para que o Senhor abra uma coluna daqui da igreja até os céus e o Senhor venha tratar de cada um de nós, venha falar especificamente a cada um de nós, que venha, Senhor Deus, dar frutos nessa noite, frutos que não seja do homem, mas frutos que venham do Senhor, em nome de Jesus. Vamos adorar a Deus. Amém, queridos? Aleluia. Te adoramos, Senhor, porque Tu és santo. E aos reis dos reis consagro tudo que sou, de gratos louvor e transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo meu amor.
Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvor, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois tuas mãos foram criado terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus, o Criador. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus, o Criador. Pois tu és o Deus, o Criador. Celebrarei, celebrarei a ti, ó Deus. Cantarei, contarei as tuas obras, pois tuas mãos foram criado terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cântico de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Pois tu és o Deus, o Criador. A honra, a glória, a força e o poder aos reis Jesus, e louvor ao Rei Jesus. Adore a Ele a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e louvor ao Rei Jesus. A Ele é toda a honra, o louvor. Te exaltamos, Senhor. Ao poder. Glorificar seu nome, Senhor, amém? Entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, a fonte de águas vivas que há em mim. Tu és a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória estás por vir.
entrego a ti, entrego a ti a minha oração, pois tu és, Senhor, a fonte de águas vivas que há em mim. Tu és a minha esperança, eu descanso em ti. Posso confiar que a vitória estás por vir. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Eu não temerei meu mal, tu és o grande eu sou. Ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti. Eu não temerei meu mal, tu és o grande eu sou. Ergo as minhas mãos, preciso receber a tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. A tua palavra, ó Deus, que me fará vencer. Te louvamos, Senhor, Espírito Santo de Deus. Faz morar nos nossos corações nessa noite, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Continuando no livro de Êxodo, capítulo 2, agora no versículo 10 apenas. Quando o menino já era grande, ela o levou à filha de Faraó, da qual ele passou a ser filho. Esta lhe deu o nome de Moisés e disse: porque das águas o tirei. Podem sentar em nome de Jesus. Então, nós estamos vendo aqui a história de Moisés, né, quando ele começou o seu ministério, não, mas o seu nascimento e o seu crescimento. Se você não lembra, não tá esse texto, né? O povo de Israel foi levado para o Egito através de José. José foi um dos filhos de Jacó, com Raquel, né? E que Deus, ele foi levado até como escravo, né? Como escravo não para o Egito, mas foi levado pelos amonitas, né? Malequitas, que os levaram como escravo, ficou na casa do Potifar, e no final ele acabou se instalando, sendo preso e ficando no Egito, e lá se tornou um homem importante, se tornou o governador do Egito. E com isso, né, tiveram 7 anos de fome, e o povo, toda a família de Jacó foi deslocada para a terra do Egito. E quando chegou na terra do Egito, o povo de Israel cresceu e multiplicou-se. Se multiplicou tanto que o rei, o faraó do Egito, se preocupou. Depois que José morreu, ele falou: meu Deus,
esse povo de Israel cresceu tanto, aumentou tanto, que de repente eles vão fazer uma rebelião e vão tomar de novo o Egito, vão entrar em guerra conosco e vão tomar o Egito. Então, o faraó, como não conhecia José, não conhecia a história de José, como José salvou o povo do Egito e tornou o povo do Egito rico, não quis saber, né? Vamos fazer o seguinte, vamos botar esse povo que é judeu como escravo do Egito, para fazer tijolos, para trabalhar, né? E começaram a fazer esse povo sofrendo da escravidão no Egito. E nisso, amados, quando começou a nascer homens, todo homem que nascia dos judeus eram homens formosos e fortes. E o faraó resolveu matar todos aqueles que nascessem homens. Toda mulher que estava grávida de um menino, ela tinha que abortar o menino, tinha que matar o menino. Então vão matar todos os meninos. Por isso, Moisés, quando nasceu, ele foi também ameaçado de morte. Mas só que os seus pais o colocaram num cesto, no rio, e ali ele foi encontrado pela filha do faraó. E a filha do faraó gostou do menino, achou ele um formoso menino, e adotou o menino. E pediu para que uma das mulheres, ou seja, até a própria mãe de José, cuidasse dele até ele crescer. A mãe chegou e falou, ele agora está de volta, está crescido, já é um homem, e entregou para a filha do faraó, que o adotou, e falou, ele é meu filho. Eu quero trazer essa história para você no princípio, para que a gente possa interpretar algumas coisas. Quando a gente vê assim, Moisés foi o libertador do povo de Israel, do Egito, o grande Moisés, né? E quem foi Moisés? Moisés foi um homem, amados, que praticamente no ventre da sua mãe, ele deve ter sofrido. Hoje nós sabemos que uma criança que está no ventre de uma mãe, e essa mãe sofre acidentes, sofre problemas, tem rejeição, e algumas coisas afeta o feto. A criança, ela pode nascer com problemas, em virtude de como foi a gravidez dessa mulher. E essa mulher, ela tinha medo que ia perder o filho. Talvez ela tivesse orado a Deus e falado assim, que o meu filho nasça mulher, querendo que o garoto Moisés nascesse como mulher, para não morrer e não perder o filho, porque todas as crianças estavam sendo mortas. Você imagina essa pressão, mano. E a gente só imagina a pressão quando a gente está vivendo o local. A gente só sente fome quando estamos passando necessidade. A gente só vê o dinheiro quando a gente não tem esse dinheiro. A nossa vida é mais ou menos assim, nós somos carnais. Nós somos dependentes de tudo desse mundo. E aí acontece o que, amados? Moisés também a mãe de Moisés também sofreu. E a válvula de escape, quando viu que era menino, ele falou assim, vamos tirar esse menino daqui, vamos dar um jeito. E com certeza foi encontrado pela filha do faraó e criado para ser filho de faraó. Pergunto eu a você, amados, Deus sempre tem um plano para a salvação do povo judeu. Amém? Deus sempre tem um plano para a salvação do povo de Israel. Ele tem uma válvula de escape, ele sempre tem uma saída, como teve a saída do Mar Vermelho, como teve outras vitórias, o povo de Israel teve. Será que Deus não fez esse planejamento, que os planos de Deus nunca são frustrados, para que Moisés livrasse o povo de Israel da escravidão, fosse filho do faraó e se tornasse o faraó do Egito? Pastor, nunca pensei nisso.
nem eu. Eu creio que os planos de Deus são diferentes. Mas eu ouvi uma ministração e uma pessoa colocou isso, eu fiquei assim, pensando, por que não podia ser o plano de Deus fazer com que Moisés, como era filho, era um homem formoso, era forte, um homem abençoado, foi criado dentro do palácio, ele tinha dentro dele o sangue hebreu. Mas o que aconteceu com ele, amados? Quando ele cresceu, ele não ouvia a voz de Deus. Ele só tinha um sentimento dentro dele que, quando ele viu o povo dele sendo escravizado, que ele descobriu que o povo dele era o hebreu, o povo judeu, ele dentro do coração dele viu, meu Deus, que injustiça é essa? Eu vou resolver essa situação como? Quando viu um egípcio chicoteando, batendo num hebreu, maltratando um daquele que era povo dele, ele se considerando filho do faraó, ele falou assim, eu vou defender, e matou o egípcio. Mas ele matou o egípcio para quê? Para mostrar assim, está vendo vocês, hebreus, eu fui chamado para libertar o teu povo, e eu estou aqui, pensando que o povo hebreu olhava para ele e falava assim, é verdadeiro Salvador nosso. Mas pelo contrário, quando ele viu dois hebreus brigando, ele foi lá separar, e um dos hebreus falou assim para ele, quem é você para tentar apartar nossa briga? Só porque você matou um egípcio? Ou seja, o próprio povo dele entregou Moisés aos egípcios, e ele foi perseguido pelo faraó. Pergunto eu a você, amado, se o plano de Deus foi para que Moisés fosse talvez o faraó, talvez tudo aquilo que aconteceu, as pragas do Egito, tudo aquilo ali, não estava no plano de Deus. Deus tinha um plano para que Moisés governasse e tirasse o povo hebreu dali do Egito de forma diferente. Sabe por que eu pergunto isso, amados? Eu digo que todas as decisões que eu tomei na minha vida não foram corretas. A Bíblia diz no Salmo 139 que Deus escreveu todos os dias da nossa vida, antes de você nascer. Ele escreveu o dia, como seria a sua vida. Agora, resta saber se nós andamos conforme o que está escrito. Porque eu tenho certeza, amados, que Deus escreveu cada linha da sua vida para que você fosse abençoado. Sabe por quê? Porque Ele é o seu Criador. Porque Ele é o verdadeiro Pai. Ele é aquele que soprou o espírito de vida para você. Então cada linha que Ele escreveu não foi para você sofrer. Talvez se você seguisse tudo aquilo que Ele falou, você nunca teria problema nenhum. Mas nós somos carnais, com certeza nós vamos errar, nós somos pecadores. Mas eu quero que você pense nesse propósito de Deus com Moisés por enquanto. Poxa, Moisés poderia ser o rei, o faraó, e ali poderia fazer com que mudasse toda aquela situação. Eu imaginei, meu Deus, não aconteceria nada daquilo, seria totalmente diferente. Eu fiquei colocando isso na minha mente porque Deus escreve certo não por linhas tortas, por linhas certas. Mas quem entorta o caminho somos nós. Eu já ouvi tantas vezes isso, Deus escreve certo por linhas tortas. Não, nós é que erramos o caminho. Mas por quê? Porque nós não damos atenção à palavra de Deus. Nós vivemos de acordo com os nossos sentimentos. O que aconteceu com Moisés? Moisés, quando viu aquele hebreu apanhando do egípcio, ele se sentiu, ele achou, eu fazendo aqui uma ação, eu vou ser o libertador, mas de acordo com a justiça dele, de acordo com o pensamento dele. Quantas vezes nós agimos assim? O que Deus quer fazer, amados, que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus. Uma outra coisa que me chama muita atenção, eu coloquei aqui. Depois disso eu comecei a desenvolver outros raciocínios, outras coisas.
Lá no paraíso, o que Satanás perguntou, a serpente no caso, perguntou para Eva? Ela perguntou: você não pode comer nenhuma árvore do jardim. Não foi isso que Deus disse? Aí o que Eva respondeu? Não, eu só não posso comer da árvore que está no centro do jardim. Ou seja, você não pode comer de nenhuma árvore. Satanás sabia disso. O diabo sabe disso. Ele sabe também porque ele é um anjo caído que veio do céu, que era o querubim da guarda de Deus e que tinha muito poder e que tem muito poder. E o que acontece, amados? Ali a situação foi o seguinte: Satanás, quando está no livro de Jó, o que está escrito no livro de Jó, no capítulo 1? Satanás anda de rodear a terra e procurar alguém para ver se tem alguma coisa errada para poder tentar colocar. Ele veio para matar, roubar e destruir. Então, quando ele viu Eva, que provavelmente ele testa a pessoa. Como assim que ele faz um teste? Para ver se você está pautado na palavra de Deus. Se você tem certeza daquilo que você aceitou, de você seguir a Deus, né, com firmeza, com vontade. Como assim, pastor? Por exemplo, se Eva tivesse certeza, ela falaria para Satanás: arreda de Satanás, porque Deus não falou isso. Eu não quero conversa contigo. Bata em retirada agora. Porque o espírito de engano causou dúvida no coração de Eva. Quando você não tem certeza de alguma coisa, a pessoa chega para você e fala assim: ó, isso aí está errado, você não pensa que seja assim não, você tem que fazer de outro jeito. Se você tem dúvida, você fica meio temeroso. Será que esse cara está falando a verdade? Ou seja, talvez Eva não tinha certeza. Ela tinha dúvida de que Deus falou assim: se você comer do centro da árvore, você vai morrer. Satanás falou: que vai morrer que nada. Você vai ser conhecedor do bem e do mal, igual a Deus. Mas ela deu ouvido a Satanás, por quê? Porque ela tinha dúvida do que Deus falou. O que eu quero trazer para a gente hoje, nessa noite, para mim também, que isso me pegou também assim, de madrugada, eu falei, meu Deus, o que eu preciso mais é ter certeza da palavra de Deus. A palavra de Deus, quando ele fala, é do que Deus fala para você. Mas o que Deus fala para você não é que as pessoas falam, é o que Deus fala para você na palavra. O que Deus diz na palavra é verdade. Você não pode duvidar. Aí eu vou até Jesus. O que aconteceu com Jesus Cristo quando chegou logo aqui na terra e foi batizado? Aonde ele foi? Foi para o deserto. E no deserto foi desafiado por Satanás. O que Satanás falou? Jesus, tu não é filho de Deus, você não está com fome, está 40 dias sem comer? Pede a Deus para transformar essas pedras em pães e come. É a serpente, é a mesma serpente que estava lá, estava falando com Jesus. Jesus tinha certeza da palavra. Amados, dá glória a Deus. Eu fico impressionado com isso, porque Jesus, olha só, presta bem atenção. Jesus podia fazer qualquer coisa ali, repreender Satanás também, jogar ele por fora, mas não. Jesus, ele quis ser homem. Ele quis demonstrar que como ele pode resistir ao diabo sendo sujeito a Deus, Tiago capítulo 4, versículo 7, né? Sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vocês. Mas ele quis mostrar isso para você de acordo com Jesus homem. Ele podia dar um soco ali, sei lá, sopro, Satanás sai correndo, mas não, ele respondeu na palavra.
Ele respondeu naquilo que você e eu podemos responder, a certeza da palavra. O que ele falou para Satanás? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso aí não é invenção de Jesus, não, está na Bíblia. Ele pegou o texto lá de Deuteronômio e respondeu isso. Porque você também tem a Bíblia, você tem a palavra de Deus. Se o diabo tenta contra você, ele vai tentar de diversas formas, amados. Hoje eu estou fazendo 37 anos de casado. E uma das coisas que me fez trazer essa resposta é: quantas vezes já não chegaram para mim e falaram para mim: e aí, Luiz, vamos para uma festa hoje? Vamos para o Bebe Dorme. Eu lembro lá no centro do Rio tinha um bar chamado Bebe Dorme, e tinha um rapaz que era casado. O primeiro dia que você sair com uma mulher, você nunca mais vai querer outra coisa. Você tem que sair de casa, tem que fazer lá fora, assim mesmo. O rapaz casado que ia na minha casa, frequentava a minha casa. Eu falei: não, eu tenho certeza daquilo que eu quero. Eu não tinha Cristo, não era Cristo ainda, não tinha Cristo. Eu estou querendo dizer, mano, que as setas do diabo, elas vão vir sempre na tua vida, para tentar confundir você, para tentar trazer uma coisa parecida, melhor. Você vai ser igual a Deus, meu. Você vai conhecer o bem e o mal, Eva. É mesmo? Será? Eu acho que eu vou tentar, sabe? Eu vou comer. Problema tem. Qualquer coisa Deus me perdoa. Deus perdoa. Mas aí o trajeto que Deus tem para a sua vida vai mudar. Deus tem um plano para a sua vida. E quando você erra o caminho, meu irmão, para voltar é muito difícil. Para voltar é quase impossível. Tem certas situações que você fica, parece que o buraco vai afundando mais. Satanás, quando tentou Jesus, ele não tentou só de uma forma, não. Ele não chegou e falou só isso, não. Ele levou ele a um pináculo do templo, levou em cima e falou: está vendo, todos os reinos desse mundo é meu, se você prostrado me adorar. Ele quer oferecer riqueza. Muitas vezes, amados, uma facilidade, você tem que desconfiar. Vem facilidade, alguma coisa tem. Uma outra coisa que acontece, amados, quando você erra o caminho, que nem a Eva errou o caminho, Eva e Adão, o que aconteceu? Deus começou lá na viração do dia. Eu acho maravilhoso isso, na viração do dia. Eu creio que aquilo ali, aquele texto, não era só uma vez. Acho que toda tarde Deus vinha visitar Adão e Eva para saber como é que foi o dia deles. Uma coisa maravilhosa. E aí chega ali: Adão, Eva, cadê vocês? Estamos aqui. Ué, então estou escondido? É que nós estamos nus. Tivemos vergonha. Toda vez que você desvia da palavra de Deus, você vai ter vergonha. Como assim, pastor? Se você faz uma coisa errada, presta bem atenção. Se você faz alguma coisa errada e vai comentar com alguma pessoa que é certa, você não vai querer comentar. Se você fez alguma coisa que... Ou, por exemplo, se eu tivesse que sair com aquele rapaz, eu não poderia falar isso com a minha esposa, nem com a família dela, nem com ninguém. Eu tinha que falar com uma pessoa que fazia a mesma coisa. Na igreja também. Quando você faz uma coisa errada na igreja, você não procura as pessoas certas da igreja para falar. Você vai procurar as pessoas que já são erradas. É como se fosse um abismo, chama outro abismo. E a pessoa: não tem problema não, depois se passa. De vez de falar assim: não é bem assim, meu irmão. Faz as coisas certas que você vai dar certo. A gente tem vergonha, a gente começa a fazer as coisas de uma forma... Deus quer nos ensinar, amados, que são tantas situações na Bíblia que acontecem falhas como essa, de ouvir a voz de Deus, de entender o que Deus quer dizer, que a gente se perde. É muita coisa. Muitas pessoas se confundem a voz de Deus com sentimentos. Quando você tem dúvida
da palavra de Deus, você reage com os seus sentimentos. A gente pensa que o sentimento, eu senti que, eu tive uma sensação, isso não quer dizer que é Deus que está falando com você, não. Você tem que vir aqui na palavra, você tem que perguntar, fazer que nem Gideão, amados. Gideão foi um homem que teve uma situação tão difícil, porque ele estava malhando trigo no lagar para fugir dos midianitas. Foi uma época que Israel também estava sendo tomado pelos midianitas, estava sendo escravizado praticamente pelos midianitas. E ele malhando o trigo no lagar, porque não era a época de... O lagar era lugar de pisar em uva. Ele estava malhando o trigo. Então, ninguém ia procurar ele lá, que não estava na época da uva. Então, ele se escondia para poder ter o que comer. De repente, acontece o quê? Um anjo do Senhor aparece, que não sei se é um anjo, um homem. Às vezes a gente pensa que é um anjo vestido de branco, não sei, eu não imagino isso não. Eu imagino um homem às vezes, uma pessoa conhecida que nem apareceu para Abraão como Melquisedeque. Chegou para ele e falou: homem valente, vai e destrói os midianitas. Eu sou o mais pobre, eu sou o mais fraco, eu sou da família de tal, eu sou isso. E falou um monte de coisa, deu um monte de desculpa. Homem valente, vai, destrói os midianitas como se fosse um só homem. Aí eu falei, um só homem? Então o problema não está com os midianitas. O problema está dentro de nós, está dentro dele. Para você lutar e vencer uma batalha, essa batalha não é a batalha que você está vendo. A batalha está dentro de você, na dúvida que você tem. Você precisa ouvir a voz de Deus para tirar essa dúvida. Aí esse homem falou assim: vai lá na casa do teu pai, destrói o altar que tem para Baal lá. Meu Deus, o que significa altar para Baal, Matos? Altar para Baal é aquela época, quando o pai levantava um altar para uma entidade, aquilo ali era sagrado, aquilo ali era uma coisa impossível para Gideão tentar tirar o direito do pai dele levantar aquele altar. Tanto que de noite ele armou um esquema para poder destruir, mas ele falou assim: eu vou obedecer à voz de Deus. Destruiu o altar dentro da casa do pai, ou seja, dentro da casa dele. Quando ele destrói aquele altar, a vida dele muda, porque Deus começa a fazer um milagre. Como assim que Deus faz um milagre? Porque as pessoas que estavam na cidade chegou para... Gideão, você destruiu o altar do teu pai, você vai morrer. Teu pai vai te matar. E foram atrás do pai de Gideão e falaram assim: teu filho destruiu, não vão matar ele não? Instigaram ainda. Aí o pai de Gideão falou assim: olha só, ele destruiu o altar de quem? De Baal. Quem é Baal? É o Deus, não é o Deus que eu estou servindo? Então, meu filho, não vou ser eu que vou matar. O Baal é muito mais poderoso do que eu. Baal destrói ele. Passou 1 dia, 2 dias, 10 dias, que o Baal destruiu ele? Não destruiu. Por quê, amados? Porque não podia destruir, porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Por mais que as afrontas que venham contra a sua vida, da onde quer que venha, por maior que aparenta ser, pode ser do tamanho de Golias, se você ouvindo a voz de Deus, você vai conseguir superar e passar essa dificuldade. É interessante essas coisas, é maravilhoso que a palavra de Deus nos dá, amados. Eu sei, pastor, mas como é que eu vou aprender a ouvir essa voz de Deus? Amados, a voz de Deus, ela está sempre em concordância. Ela não vai te dar vergonha, não vai te dar tristeza, não vai te trazer nada de mal. Ela, pelo contrário, ela vai te dar segurança, porque ela traz a fé. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Tanto que ele foi e enfrentou o pai dele. Mas agora sabe o que aconteceu depois? Deus chegou para ele e falou assim: agora você vai destruir os midianitas. Ele falou: meu Deus. Ele ainda estava com dúvida. O que ele fez?
Ele chegou, pegou um paninho, uma lã, chegou lá, estava caindo sereno, toda noite caía aquele sereno, molhava o gramado da casa dele todinha. Era eu que cortava a grama da casa dele, por isso que eu lembro. Não tem nada a ver. Isso aqui eu estou inventando história. Ele foi, pegou, falou assim, ó, Deus, eu vou colocar esse pano lá no meio do gramado. Amanhã de manhã eu vou ver. Eu quero que o gramado todo fique molhado e o pano fique seco. Se foi você mesmo que falou com isso, se foi o Senhor que falou comigo. Ele acordou de manhã, olhou, todo o gramado úmido e o pano estava sequinho. Meu Deus. Ele falou assim, acho que Deus falou comigo. Deus, mas pode ter acontecido alguma coisa, vê lá uma nuvem, faz um favor para mim agora, eu vou fazer o contrário, eu vou botar o pano lá sequinho, você vai molhar só o pano e vai deixar todo o gramado seco. No dia seguinte estava lá, todo o gramado sequinho, não caiu sereno, só caiu no pano e o pano estava todo molhado. Aí ele foi destruir os amalequitas. Aí, quando ele foi destruir os amalequitas, os midianitas, com o exército, ele tinha 32 mil no exército dele. O que Deus falou com ele? Gideão, tem gente demais aí. Tem gente preocupado com a galinha da casa, que está pondo o ovo, está preocupado com os gados. Tem gente preocupado com tanta coisa em casa. Está todo mundo aí doido para voltar para casa. Tem um monte de gente aí doido. Você pergunta aí, faz uma pergunta bem, quem quer voltar para casa? Quem está com medo, quem está com receio, quem é tímido, quem não sei o quê? De 32 mil, 22 mil levantou a mão e falou, eu quero ir para casa. Ficou 10 mil. E ele falou, meu Deus, 10 mil para enfrentar um exército dos midianitas, como que eu vou vencer? De repente, andando mais um pouquinho para frente, indo para a estratégia de guerra, Gideão, tem muita gente aí. A gente pensa que é Deus que aparece e fala. Não é isso não, mano. É o Espírito Santo, o mesmo Espírito que tem na igreja hoje. Ele fala com você. Ele falou lá. Ó, tem gente demais. Você vai fazer o seguinte. Tem um rio ali na frente. Vocês vão ter que passar pelo rio e beber água. Se, por acaso, aqueles que passarem na água, mergulhar, que estão com sede, e entrar naquela água ali, e pegar aquela água, fazer bolinha, fazer brincadeira, jogar no rosto, mergulhar, botar na cabeça e tal, esse você tira. Agora, aquele que for passar pelo rio, e como um cachorro, pegar água na mão, e sair andando, ele pega a água, bebe e vai embora. Esse está dentro do propósito da tua palavra, da minha palavra. Quantos foram? 300. 9.700 voltaram para casa. Ele ficou com 300 para lutar. Mas por que ele acreditou que 300 ia vencer uma batalha? Porque a palavra já estava dentro dele. A voz de Deus já estava dentro dele. Quando você tem certeza, por mais que aconteça, não pode ser um sentimento. Não sei o que, eu sei, tenho certeza que você não vai morrer, que eu estou orando por você, eu sinto no meu... Não, não é sentir. É a voz de Deus. Não é para glorificar ninguém, não é para exaltar ninguém, é apenas para que você tenha certeza das decisões que você tem que tomar. Você não pode ter medo. Você tem que saber que Deus está no controle de tudo. Amados, tem situações que parece que a coisa vira de cabeça para baixo, como o Gideão. É uma situação difícil. Como também o Gideão, como o Moisés. Moisés, ele ficou numa situação que ele viu ali, foi decidir na luta e se deu mal. Mas aí o que aconteceu com Moisés, amados? Moisés foi levado para o deserto, fugiu, encontrou uma mulher chamada Zípora. A mulher Zípora levou ele para a casa dos midianitas, que era o pai, que era sacerdote dos midianitas, né? E ele ficou lá morando e acabou casando com ela, teve filhos com ela.
Mas Deus tinha um propósito sobre aquele homem, desde quando ele nasceu. E o que Deus fez? Apareceu numa sarça, em cima do monte. Mas ali, amado, já não era o mesmo Moisés. Moisés ali, ele não sabia nem quem ele era. Moisés não sabia se ele era hebreu, ele já não sabia ser egípcio, porque quando a mulher Zípora encontrou com ele, e ele livrou ela das pessoas que estavam tentando não deixar o gado beber água, ela estava atrapalhando ela, ele livrou, expulsou as pessoas. Ela falou para o pai dela, tinha um homem lá que me ajudou a botar o gado para beber água, expulsou os homens que estavam lá me perturbando. E como é que ele é esse homem? Era um egípcio. Ela chamou Moisés de egípcio, porque ele estava com a roupa egípcia. Moisés não sabia se era egípcio, não sabia se era hebreu, e depois que casou com o Zípora, ele não sabia se era midianita. Ele não tinha nação mais, estava perdido. De repente, uma sarça pegando fogo, chama ele, e ele vai lá. E o que é a primeira coisa que a voz de Deus fala para ele? Tire as sandálias dos seus pés. Por quê, amado? Por onde você anda? Por que a armadura de Deus diz para você ter o capacete da salvação, a espada do Espírito, couraça da justiça, o escudo da fé, as sandálias do Evangelho da paz? Porque você tem que saber que é lâmpada para os seus pés, luz para os seus caminhos. É a palavra de Deus, é a voz de Deus. A melhor coisa que tem para nossas vidas, amados, é saber que quando Deus não falou, você não faça. Se Deus não falar, você não faça. Você tem que procurar. E a última coisa que eu quero terminar aqui. Tem uma outra ocasião que é Balaão. Eu não sei se vocês conhecem. Números 22 fala de Balaão. Balaão, amados, ele era crente. Ele falava com Deus, ouvia a voz de Deus. Então ele era crente. E quando chegou Balaque, que era também dos midianitas, por coincidência, acho que era rei dos midianitas, chegou para ele e falou assim, tem um povo vindo lá com Moisés, que destruiu o povo do Egito, abriu o Mar Vermelho, está destruindo todos os povos, eles estão vindo aqui, vão destruir a gente também. Eu quero que você ore ao seu Deus, para que ele amaldiçoe aquele povo, e aquele povo não venha destruir a nós. E mostrou um monte de dinheiro para Balaão, dinheiro, muita coisa. E Balaão foi lá, orou, e Deus falou com ele, povo que eu abençoo, não amaldiçoo. Aquele povo lá é abençoado. Não posso fazer nada, não posso amaldiçoar aquele povo. Aí Balaão foi lá, infelizmente não posso abençoar esse povo. E Balaque ficou insistindo, até que ele teve que, insistiu de ir lá conversar com Balaque, lá numa outra terra, num outro lugar, pegou a jumenta dele e foi. Agora, quem era a jumenta de Balaão? A jumenta de Balaão, amados, era uma jumenta que acompanhou ele todos os dias da vida dele, quase tudo, era aquela jumentinha fiel. E quando ele está indo para lá, a jumenta vai, viu um anjo do Senhor, e imprensou Balaão na parede, e Balaão bateu nela, bateu para ela sair do muro, do espinho, daquela espinheira toda, e saiu. Aí de repente ela parou de novo, Balaão bateu nela de novo, socou ela, coitadinha da bichinha, que ela estava vindo um anjo, até que chegou numa hora que o anjo ficou na frente e não deixou ela passar. Ela vendo o anjo, ela parou, empacou, a jumenta empacou, e começou a bater de novo nela, para ela andar. Teve uma hora que a jumenta não aguentou mais. Balaão, você não está vendo um anjo aqui na frente não? Que anjo é esse? Começou a discutir com a jumenta, como se a jumenta esqueceu que a jumenta não fala. Ele estava tão cego que ele esqueceu disso, e a jumenta falando com ele. O que eu trago para vocês, amados? O sentimento, a cobiça, vai dar certo,
Vamos fazer do nosso jeito. Não, aquele dinheiro é meu. Aquela porta que se abriu é minha. Ouve a jumenta. Que jumenta? Uma pessoa que anda do seu lado, uma pessoa que é séria, uma pessoa que não vai te enganar, uma pessoa que vai ser sincera com você, vai dizer, ó, está errado. Não faça isso não, que está errado. Não vai passar a mão na sua cabeça. Esse é a jumenta. Vendo a coisa errada, ela não vai deixar você caminhar. Ela vai te corrigir. Quer ouvir a voz de Deus? Você pode ouvir a voz de uma pessoa também que inspira confiança em você, que vai te dar o conselho certo, que não vai te desviar. É uma pessoa que já caminhou. Agora, se você procurar uma pessoa que já andou errado, com certeza você vai te ensinar para o caminho errado. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus, eu quero orar com vocês. Senhor Deus, hoje eu trouxe uma palavra, Senhor Deus, porque neste mundo tem tantas vozes, são tantas as situações, ó Pai, que ocorrem nesse mundo, Pai, que a gente não sabe, Pai, quem está falando a verdade. Hoje em dia tem fake news, é tantas notícias, é tantos repórteres, é tantas coisas, ó Pai. É tantas pessoas querendo nos influenciar para algum lugar, outras querendo dizer que a gente vai ganhar dinheiro assim, assado. Pai, nós precisamos de uma direção. E nós sabemos que a direção está na Tua palavra, mas muitas vozes desse mundo tentam nos confundir. Por isso, Senhor Deus, eu quero pedir ao Senhor, Pai, em nome de Jesus, visite cada um dos Teus filhos que aqui estão agora. Talvez alguns tenham que tomar alguma decisão. Talvez alguns agora, Senhor Deus, tenham que tomar uma posição. Senhor Deus, Tu sabes, talvez seja na família, talvez seja num trabalho, talvez seja com uma outra coisa, Senhor Deus. Às vezes a gente olha para as campinas do Jordão como olhou o Ló e falou assim, eu quero ir para lá, levar meu gado para as campinas. Mal sabia que lá era Sodoma e Gomorra. E Abraão foi para o deserto, para a terra de Canaã, que era a terra de prometida. Para, não quero andar aonde o Senhor não me enviar, Pai. Por favor, fala comigo, fala com cada um dos Teus filhos, Senhor. Não me deixe enganar, não deixa ninguém ser enganado, meu Deus. Eu clamo por esses que aqui estão, eu clamo pela igreja toda, Senhor Deus, que não está aqui, para que cada um possa servir, ó Pai, a Ti com interesse de coração. Pai, quero Te agradecer pelos 37 anos de casado com a minha esposa, que eu completo hoje, em 1986, Pai, numa igreja, onde ali eu quis fazer a minha comunhão, a ceia do Senhor no dia do meu casamento, porque eu sabia, Pai, que eu não queria fazer nada da minha vontade, eu queria fazer da Tua vontade. Em 1986, às 19 horas, ó Pai, das 18h30 às 19 horas, eu não vou esquecer, Senhor Deus. E eu louvo a Deus, ó Pai, porque o Senhor esteja comigo, sempre esteve comigo. Tantas lutas, tantas barreiras. Eu quero sempre ouvir a Tua voz, ó Pai. Pai, me ajuda, Pai, e ajuda Teus filhos, ó Pai. Pai, Tu sabes, ó Pai, que nós temos uma boa caminhada pela frente, precisamos da Tua direção, não podemos ser confundidos, ó Pai. E a Tua palavra é que nos dá certeza, nos dá força para prosseguir nesta caminhada. Por isso, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu quero ungir todos os Teus filhos agora com esta unção, Senhor Deus. Esta unção que vem do Teu trono. Essa unção, Senhor Deus, de capacitação. Essa unção que faz diferença nos Teus filhos, ó Pai. Em nome de Jesus, enquanto eles estiverem louvando, Senhor Deus, eu vou na cadeira deles. Eu vou colocar um dedinho de óleo, Senhor Deus, consagrando a vida deles a Ti, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Vamos louvar ao Senhor, amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales
desertos e mares que me leva tu pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrisse o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus, que não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrisse o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Rompendo em fé. A alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Nos ajuda contra o inimigo, e por isso diante deles nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer, te agradecer-te, pois tua obra em nossas vidas
Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia. Muito obrigado, Jesus, por este momento na tua presença. Obrigado, Jesus, por este culto, Pai. Quero também ungir a vida do Romário, Senhor Deus. Sempre esteve aqui ao meu lado. Eu quero abençoar a vida desse teu filho, Senhor Deus. Louvo a Deus por ele, pela sua caminhada, para que ele esteja sempre contigo, Senhor Deus. Em nome de Jesus, guarde a vida do teu filho, em nome de Jesus. Agora, Senhor Deus, eu peço que o Senhor leve-nos para nossas casas, mas nunca esquecendo, Senhor Deus, dos textos de Eva, daquilo que são oferecidos no mundo para as coisas para a gente. Muitas coisas às vezes tão bonitas, tão boas, tão maravilhosas, mas às vezes não tem fundamento. Por isso, Senhor, em nome de Jesus eu te peço, guarde teus filhos, ó Pai. A minha missão aqui é fazer com que eles sejam salvos, porque um dia todos nós estaremos junto de Ti. Nós precisamos da Tua misericórdia, Senhor, da Tua graça, através de Jesus Cristo, que morreu no nosso lugar. Fica conosco, Paizinho, em nome de Jesus. Aleluia. Amados, vamos louvar a Deus mais uma vez com os nossos dízimos e as nossas ofertas, que eu já havia me esquecido. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meu lábio declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar o sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for para te adorar, se não for para te servir, se eu quero te adorar, se não for para te adorar, para que eu nasci? Se não for para te servir, porque eu estou aqui. Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, em nome de Jesus, abençoa os dízimos, as ofertas, colocando diante do Senhor, ó Pai, que a Tua bênção, a Tua graça, o teu amor venha envolver cada oferta, envolver a Tua igreja, Senhor Deus, para a vida financeira da Tua igreja, Pai. Eu abençoo em nome de Jesus. Abençoo todos esses pedidos de oração, Senhor Deus. Entrego nas Tuas mãos, ó Pai, os pedidos que estão no coração dos Teus filhos.
pessoas, ó Pai, que precisam de uma... Coloco também, Senhor Deus, o tio da nossa irmã Luciana, Senhor Deus. Toma na concha das tuas mãos, ó Pai, a recuperação, o restabelecimento dele, em nome de Jesus, ó Pai. Abençoa a tua casa, abençoa a tua igreja, abençoa cada um, Senhor Deus. Abençoa o nosso governo, Senhor Deus. Tu sabes como é necessário abençoarmos a nossa nação, o poder legislativo, executivo e judiciário, e também a nossa prefeitura de Maricá, onde estamos estabelecidos. Nós abençoamos, pedimos, ó Pai, que tua mão esteja sobre cada um, em cada decisão que se tome nessa nação, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém, graças a Deus. Só mais um aviso ainda que eu esquecendo, que sexta-feira agora nós temos uma vigília, começa às 21h, termina meia-noite, né? Que precisar de carona, eu mesmo dou carona para vocês. Vamos ter aqui um pastor da Igreja Metodista de Fonseca, Jorge Albano, pastor Jorge Albano, vai estar conosco aqui na sexta-feira. Não deixam de vir, de convidar pessoas, porque vai ser uma benção. Outra coisa se você também não se inscreveu, não sei se todos já se inscreveram, nós vamos ter uma renovação de aliança no dia... Que dia? 25 de novembro? Isso, 25 de novembro nós vamos ter uma renovação de aliança. Se vocês quiserem participar, tá? A gente faz até bota um tapete vermelho, faz uma consagração do casamento, abençoando o casamento, tá? Então é dia 25. O custo, tem um custo que nós vamos fazer um jantar, né? Um jantar muito gostoso que eu estou acostumado a comer porque minha esposa que vai fazer. E é muito bom, e é massa, e é italiana, sabe muito bem disso. Então, vai ser R$60, né? Com direito a sobremesa, um prato de comida, isso vai ser uma benção. E é R$30 e mais R$30 no dia. Se vocês quiserem participar, você fala comigo, tem uma listazinha ali para anotar o nome, tá bom? Senhor, muito obrigado, Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a plena e total comunhão do Espírito Santo de Deus, seja contigo hoje, seja contigo amanhã, seja contigo todos os dias da sua vida. Vão em paz, e que o Senhor muito vos abençoe. Palmas para o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Deus abençoe vocês. Amém.